A nascente do sol atrai conflitos e destruição. Pelo bem do seu povo, você precisa abrir mão dela. Você não pode me pedir isso. Nós, elfos noturnos, não dependemos de fontes como a nascente do sol. Os ancestrais de Lordemar careciam dessa disciplina. Quando foram as 3 vezes que a nascente do sol foi atacada, as Lysdra e os Chaldorei foram salvos somente pelos elfos sangrentos, ou ela está sendo ingrata e esquecendo dos outros elfos que salvaram Suramar? Lortemar e os Sindorei vão atender o pedido de Chandris e abandonar a nascente do sol, ou é algo impossível? E Maiev tem razão no que diz, ou ela é só uma elfa noturna louca que perdeu o juízo por causa do Illidan? É isso e mais um pouco que veremos na parte 1 do 5º Mega Teorizandro, que vai até os eventos do patch 12.0.7. Os Haranir parecem bem afoitos para nos contar alguma coisa. São revelações chocantes. A arma suprema dos Amani. Isso é um absurdo. Peraí, Andrew. 5º Mega Teorizandro? E o 4º? Eu explico tudo no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Lá também você vai entender os detalhes do 6º Mega Teorizandro, que sim, já vai estar acontecendo aqui no canal. E nele vamos até o patch 12.1 e talvez o 12.2 de Midnight. E muito em breve já terá trailer aqui no canal. Seu mundo está morrendo. Vocês não podem impedir o que está por vir. Ninguém pode. Sim, lendários, a lore vai explodir aqui para fazer valer o comentário do Pedro Martins, que disse: melhor canal sobre a lore atual de WoW. Obrigadão pelo apoio, likes, hypes e comentários de todos vocês, lendários, bem como ao apoio dos nossos membros lendários. Todas as outras informações importantes estão no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Lá na segunda parte do Mega Teorizandro, explicamos como a nascente do sol foi corrompida por Xalatar. Já na terceira parte, falamos da queda do Naro e do retorno de Sylvanas, que enfrentou Xalatar, mas antes e depois da terceira parte do 4º Mega Teorizandro, acontecem alguns eventos que precisamos relembrar, e o principal, observar os detalhes que nos dizem muita coisa. Vamos lá? Quando Xalatar consegue libertar Naru Loura, e ela evoca uma corrente de poder do caos, corrompendo a nascente do sol, ela se torna a nascente das sombras. Nesse instante, Alera e Turalio caem, mas com eles, incontáveis criaturas do caos. Aí, devemos lembrar do que Xalatar falou lá atrás, para os seus servos. As forças do caos se reúnem, vindas de todo o cosmos, para matar sua fome com este mundo. Logo, a verdadeira invasão começará. Isso já revela muito, mas vamos continuar. Depois disso, a nascente das sombras transborda caos para a cidade. A vanguarda da luz começa a perder o controle, a fé. Esta dúvida é minha mesmo? Não posso me desviar. Não posso. Os elfos de Keltala se desesperam. A nascente do sol corrompida. A vanguarda varrida como se nada fosse. Como sobreviveremos a isso? Os sobreviventes foram marcados pela corrupção do caos. Creio que não possamos contar com eles por um tempo. Até Lortemar se dá por vencido. Perdemos a vanguarda da luz para a nascente da sombra. Sem ela, não há esperança. Em outras palavras, o caos toma conta da cidade. A única saída é evacuar a nascente e os arredores dela. Nesse instante, fica claro, Xalatar venceu. Até que Arator diz: então acharemos um exército. Só que Eldanas não basta para a hoste devoradora de Xalatat. Toda Azeroth corre perigo. Com que exército, Arator? Não há mais vanguarda. Proponho que peçamos ajuda a outros povos élficos. E não só os de Keltalas. Deveríamos enviar uma missão diplomática a Belamet e rogar a ajuda dos elfos noturnos. E pedimos aos elfos superiores e ao Pacto de Prata que participem dos esforços. Aetas, no mesmo instante, já fala: Aqueles
Carniceiros não vão pôr os pés na nossa cidade. No final, o Lortemar acaba provando... Para sobreviver, temos que deixar de lado velhas rixas. Temos que recorrer a outros povos élficos. Vamos a Belamete, então. Arator, procure sua tia. Aceitaremos toda a ajuda na luta contra Xalatat e sua hoste devoradora. Eles vão e são recebidos por ela, Maiev, que já chega jogando essa. Uma vez mais, a amaldiçoada nascente do sol se corrompe por magia torpe. Previsível. O Sindorei mantém a tradição élfica ancestral de não aprender com seus erros desastrosos. Lortemar e Umbric explicam. A nascente do sol sucumbiu. Xalatat converteu seu poder ao caos, criando a nascente da sombra. Tanta energia do caos logo transbordará da nascente do sol e corromperá toda a Azeroth. Ela precisa ser detida. A Talisra, querendo dar exemplo do que deve ser feito, diz... Agora meu povo reúne seu próprio exército para emprestá-los ao Sindorei. Nós nos lembramos de quem nos ajudou no passado. Mas espera aí, Talisra. Foram só os elfos sangrentos que derrubaram Elisande e recuperaram Suramar? Alguém aí lembra o que aconteceu? Essa é a corja vergonhosa na qual os rebeldes confiam? Caldorei? Keldorei? Sindorei? Todos vocês rebaixaram sua própria linhagem. Todos vocês se esqueceram do poder ancestral que herdamos ao nascer. Pois é, foram sim os elfos sangrentos e os elfos superiores, mas os elfos noturnos também. Uma vez que corrigimos isso, ou esclarecemos, vamos continuar. Então, a Chandris responde. Já ouvi o bastante. O caos é uma ameaça a toda a Azeroth. Podem contar com nossos exércitos. Enquanto reunimos as forças Caldorei, a Maiev aproveita para despejar toda a sua indignação sobre a nascente do sol corrompida e os elfos sangrentos. Depois que a nascente da eternidade foi destruída, nós, Caldorei, juramos nunca mais usar sua magia. Essas nascentes são a base da civilização élfica, mas seu poder é grande demais. Elas chegam longe no cosmos e atraem invasões. Faz tempo que ela é alvo dos piores inimigos do mundo. O flagelo, a legião ardente e agora a hoste devoradora. Cada vez que a nascente do sol é atacada, os elfos sangrentos sofrem as consequências. Mesmo assim, eles se agarram a ela. A destruição inicial da nascente do sol causou mais divisões no povo élfico. Nasceram mais rancores, mais revoluções e mais ódio. De novo, a nascente do sol provoca corrupção e calamidade. Quantas vezes mais ela colocará nosso mundo em perigo? Diante de tudo isso que ela disse, dá pra gente dizer que ela tá errada? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Terminamos de reunir os exércitos dos elfos noturnos. Então, Chandris dá algumas palavras de conforto para Lortemar. Lortemar, eu não impus condições à minha ajuda. Não há como ignorar a ameaça que uma nascente do sol corrompida representa. O Lortemar reage bem e amigável. Nossos povos superaram conflitos no passado. Isso é um sinal de esperança para o futuro. Mas é bem aqui que está o ápice da conversa. Chandris pede a Lortemar. Entretanto, esta é a terceira vez que o mal se abateu sobre Keldanas e colocou nosso mundo em perigo. Aqui, Chandris está falando dos seguintes eventos. A primeira vez que a nascente foi atacada foi por ele, Arthas Menethil, que usou seus poderes para trazer Kel'Thuzad ao mundo dos vivos. E sim, funcionou. Agora levante-se, Kel'Thuzad, e sirva o Lich Rei mais uma vez. Sim, como prometido, o Lich Rei me concedeu a vida eterna. A segunda vez foi quando Cael'thas, servindo a Sargeras por poder, decidiu usar os poderes da Nascente do Sol para trazer para Azeroth Kil'jaeden.
graças a nós, e que o Jaden não conseguiu ver para Azeroth, e, finalmente, onde Xal'ataar, usando os poderes da Narulura, corrompeu a Nascente do Sol para a Nascente das Sombras com os poderes do Caos agora em Midnight. A Nascente da Sombra se abre! Exatamente por isso, Xanduís perde a Lor'temar. Se sobrevivermos a esta crise, peço que não tente reacender a Nascente do Sol. É hora de encontrarmos outro caminho. Você disse que não imporia condições. Nenhuma para o nosso exército participar da batalha. Mas a Nascente do Sol atrai conflitos e destruição. Pelo bem do seu povo, você precisa abrir mão dela. Você não pode me pedir isso. A Nascente do Sol nos define. Sem ela não somos nada. Só fracos e impotentes. Nós, Kaldorei, já enfrentamos um medo semelhante. Perder nossa imortalidade foi um destino cruel. E aqueles que buscaram recuperá-la cometeram crimes terríveis. Então acredite quando digo que sei como você se sente. Mas também sei que a força de seu povo é muito maior que a dependência da Nascente do Sol. Eu pensarei a respeito. Podemos dizer que até aqui ficou um acordo de que pelo menos os Elfos Sangrentos esperem até ter certeza se querem uma Nascente do Sol ativa mais uma vez. Acordo fechado. Apoio confirmado? As forças Kaldorei tornam esta batalha possível, mas precisaremos de mais aliados para garantir a vitória. Chegou a hora de Arator e a sua tia, Veressa, recrutar os elfos superiores, ou Keldoreis, do Pacto de Prata. Continua. Se você quer que esse Mega Teorizandro continue, faça como os lendários que estão aparecendo aqui na tela e escreva nos comentários a palavra continue. Na próxima parte do Mega Teorizandro... Absolvição não se compra, Veressa. O que você fez é imperdoável. Não vim aqui atrás de perdão, mas nunca perdoarei a Horda pelos seus atos. Eu tampouco perdoarei a Aliança por nos expulsar de Dalaran. Aqueles carniceiros. Sobre Terramor, tantos mortos.